e elas são muito diferentes, elas mostram resultados muito diferentes daqueles que estávamos vendo com pesquisas feitas chamadas à distância, remotas, Uhum. seja no telefone, seja na internet. A razão é simples: uma parte muito grande da população e uma parte desigualmente favorável a Lula, à esquerda, ao PT, essa parte ficava subrepresentada Uhum. nessas pesquisas remotas, porque as pessoas dos setores populares têm mais dificuldade, têm uma certa resistência a fornecer informações de opinião pessoal por telefone ou por internet. Nem faz muito sentido a hipótese, porque a imensa maioria da população brasileira não é usuária de Facebook ou outras redes para finalidades políticas. Você distribuir pela própria internet um questionário para pessoas comuns, trabalhadoras, trabalhadores, pessoas que moram nas cidades pequenas do interior, do Brasil inteiro. Você distribui por internet um convite para participar de uma pesquisa e imaginar que pessoas com esse perfil vão lá baixar o questionário, responder e devolver para quem enviou é uma fantasia que não tem o menor sentido num país como o Brasil. Ô Marcos, Então, quando você diz que a grande maioria, quantos por cento dos brasileiros não respondem a essas pesquisas? E onde eles ficam? Você falou em estados pequenos do interior? nós não temos uma informação exata. Nós temos a PNAD, que vinha sendo feita com regularidade, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, que o IBGE fazia regularmente, foi suspensa no ano passado, por razões óbvias. Não há nenhum cenário de que volte a ser feito este ano, então nós estamos com informações velhas, mas nem tão velhas assim. A última PNAD que tratou de telefonia, distribuição de acesso a computador pessoal nas famílias brasileiras foi feita em 2018. Não é muito nova, mas também não é tão velha. E nela se vê que a distribuição é muito desigual no território e na sociedade, especialmente. É verdade, por exemplo, que 93%, se não me engano, das pessoas residem em domicílios em que existe um telefone celular. O que não quer dizer, no entanto, que 93% das pessoas possuam um telefone celular que levem para cima e para baixo, no bolso, na bolsa, sei lá, na hora que está trabalhando em casa, está se locomovendo, está indo para a roça trabalhar. Então, a distribuição real de telefonia celular na sociedade, na média, está muito mais perto de 80 do que de 90 e poucos. E esses telefones, você chega à média de 80, porque tem segmentos que têm 100% e outros que não. E aí a média dá 80, mas a realidade da distribuição é, por exemplo, que em faixas mais idosas do eleitorado, que residem em estados mais pobres, em cidades menores, a ordem é mais perto de 50 do que de 80 e muito longe de 100%. Então, existem essas desigualdades, mas tem, talvez até mais importante, também existe uma distribuição muito desigual do interesse e da disponibilidade para conversar sobre política com desconhecidos. As pessoas de baixa escolaridade, baixa renda, baixa centralidade do domicílio costumam ter dificuldades de estabelecer esse tipo de diálogo. Eu acho que ninguém tem os números exatos disso. Esses que eu me referi são números sólidos, são números de censo, ou de amostra domiciliar muito grande que o IBGE faz. Mas a distribuição, sei lá, nos subsegmentos
Nós não temos essa informação, a nossa estatística não é precisa. Mas Ô, eu te falo por experiência. Quando você tenta fazer por telefone pesquisa com todo mundo, você tenta e tenta e tenta e tenta e não consegue. E chega uma hora que você diz assim, bom, eu não posso continuar tentando cobrir todo mundo, e aí você começa a corrigir nos fatores de ponderação as faltas de cobertura que você não conseguiu atender em determinados segmentos. Então, você faz 10 entrevistas entre pessoas de idade alta, no interior do Ceará, mas não era para você ter feito 10, você tinha que ter feito 100. Aí você pega aqueles 10 e multiplica como se eles fossem 100. uhum, Mas essas que te deram entrevista são muito diferentes dos outros pelo fato de que te deram a entrevista. A entendi. grande maioria desliga. As pessoas que você mais precisaria falar são as que menos querem falar com você. Então, Entendo. em Ô, suma, o fato é esse: nós tínhamos só pesquisa remota e passamos até agora pesquisas face a face que cobrem todo mundo, que é o padrão brasileiro. Nós começamos a fazer pesquisa de opinião moderna no Brasil na redemocratização, meados dos anos 80. E desde lá para cá, todos os principais institutos do Brasil só trabalharam com pesquisas face a face. uhum. Antigamente, Gallup, Ibope, Datafolha, nós mesmos que já somos antigos no mercado. Hoje em dia, a MDA, que faz pesquisa A para CNT. a Confederação Nacional dos Transportes, toda essa turma sempre fez pesquisa, só fez pesquisa face a face, presencial. Não é porque gosta, é porque é o único jeito de chegar lá. Ô, Marcos, a Vox Populi deu parecido com a Folha, né? Vitória do Lula no primeiro turno, foi bem parecida, né? Super parecido. Eu estava aguardando a divulgação dos resultados da Folha com a pesquisa nossa já em processo de campo. Uhum. E é claro que fiquei curioso para ver como vinham os resultados, porque eu estava vendo como estavam vindo os nossos resultados nas prévias que você tem no acompanhamento do campo de uma pesquisa. E de repente, eu estava vendo quase que números idênticos. E o que me convenceu de que eu próprio estava em dúvida com relação à minha segurança. Dizendo assim, mas será que é isso mesmo? Será que não tem jeito de fazer pesquisa remota boa? E aí vi que não, porque na mesma semana saíram 5 resultados, o do Datafolha e o nosso, muito parecidos. E 3 resultados muito parecidos. Em um deles, o Bolsonaro 4 ou 5 pontos na frente do Lula. Para mim é uma coisa que não fazia o menor sentido. Uma pesquisa feita por internet. Aí, enquanto que a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro no Datafolha e na nossa está na casa de 20 pontos, Uhum. o que permite tal matemática de vitória no primeiro turno, esses 20 pontos pró-Lula, na outra pesquisa, 4 pontos pró-Bolsonaro. Quer dizer, não pode ser mais diferente. O Uhum. país é o mesmo, os eleitores são o mesmo. Qual que é a grande diferença? O método de pesquisa. Marcos, me surpreende de qualquer forma, quando eu olho assim o público de 2 a 5 salários mínimos e vejo o Bolsonaro muito bem nesse público, que é um público que tradicionalmente foi lulista, né? Como é que você vê isso? Em públicos, Bolsonaro tem ido muito para o Nordeste, muito. Será que ele está mirando no pessoal do Bolsa Família? Ele já ganhou um pedaço do eleitorado do Lula? O que você acha, hein? Sabe, o melhor resultado do PT em todos os tempos, você deve se lembrar,
foi o segundo turno da reeleição do Lula em 2006. O Alckmin fraco, preso a São Paulo, Perdeu votos. perdeu o voto. Apesar disso tudo, a candidatura Alckmin fez 40% do voto válido. Na verdade, um pouco mais, 40, algum quebrado. O auge, o máximo que o PT conseguiu nessa situação, segundo turno, não era a primeira opção, era a segunda opção de uma parte do eleitorado, Lula não chegou a 60%. Significa dizer que no talo, no máximo, tem 40% contra o Lula. E olha que naquela condição era difícil. E as outras eleições todas, presidenciais que o PT disputou, que foram todas, desde 89, Todas em difíceis. todas difíceis, não houve nenhuma lavagem. Havia lavagem de Lula na pesquisa, que era de avaliação de governo. Ali ele dava uma lavada, ele chegou a ter mais de 90% de aprovação, ótimo e bom, na ordem de 80%, 70% e muitos por cento, só de ótimo e bom. Lembrando que Bolsonaro de ótimo e bom hoje tem 20%. Lula tinha 80%. Mas, na hora de botar o voto na urna, isso não virava voto. Havia sei lá, um sentimento contra o PT, não desse jeito, que um pedaço da sociedade brasileira adquiriu nesses últimos anos, quando o PT, o Lula, foram demonizados. Parecia que era assim, o fim dos tempos, os maiores ladrões de todos os tempos, que tinham assaltado a Petrobras, tinham destruído a economia brasileira, roubaram, sei lá, eu já me lembro de ver contas de dezenas de bilhões de dólares desviados dessas contas malucas daqueles malucos lá de Curitiba, que não sabe, provavelmente não sabe nem fazer conta. Pois bem, nessa demonização toda, em pesquisas que nós fizemos ao longo desse período, nós, Datafolha, etc., nunca foi menor que 30% a proporção de pessoas que gostam do PT, gostam do Lula, estão dispostas a votar, não é qualquer candidato, mas são fundamentalmente favoráveis ao PT e ao Lula. Então, num país como o nosso, consenso só em pesquisa. Na urna É outra coisa. é outra coisa. Então, eu não me surpreendo que o Bolsonaro tenha hoje uma penetração razoável no eleitorado de classe trabalhadora. Até acho que existe muito reacionário, conservador, gente muito autoritária na classe trabalhadora. E seria ingênuo supor que todo mundo das classes trabalhadoras, que também são muitas e heterogêneas, todo mundo é progressista, todo mundo é a favor da distribuição justa da riqueza, todo mundo é a favor, sei lá, das teses chamadas progressistas. Não, está cheio de reacionários. E esses aceitaram, vamos dizer, a contragosto, alguns candidatos que o sistema político, que a direita do sistema político ofereceu, aceitou, mas nunca se sentiu muito representada. Pega a Aécio Neves. Você acha que um eleitor popular que mora na zona oeste do Rio, estou dizendo que é submetido aos milicianos, é outra coisa. Estou dizendo que um genuíno eleitor de classe trabalhadora, reacionário, conservador. São Paulo está cheio. De onde que vinha o voto do Maluf? Muito voto popular, o Maluf, o Celso Pitta tiveram na história. Esses eleitores
foram assim, constrangidos, obrigados a votar num garoto do Leblon, metido bacana. Foi por escolha? Não, porque essa que foi a oferta do sistema político. Em 2018, o sistema político ofereceu candidaturas tão ruins nesse campo de direita que o pessoal foi procurar quem tinha mais a ver com o modo como eles pensavam. Chamava Jair Bolsonaro. E esse eleitorado popular, que continua, uma parte continua fiel ao Bolsonaro, por isso que ele tem 20. Mas só que o problema é que do Bolsonaro não é o piso, é o teto. Ele fez um governo, está fazendo um governo tão calamitoso aos olhos da maioria das pessoas que o teto dele foi caindo, caindo, caindo. Hoje o Está em quanto resultado hoje? final, o Está em quanto teto, hoje? É. se a gente tomar essas duas pesquisas, nossa e do Datafolha, muito recentes, neste momento eu diria que dificilmente chega a um quarto. É o teto dele. Se ele, num segundo turno, poderia crescer alguma coisa com um voto liberal, conservador, educado, civilizado, eu não sei, porque ele esteve fazendo o tempo todo uma estratégia de campanha para enfrentar outra vez a eleição de 18, que era esse, ó, eu preciso me garantir em 15, 16, 17%, e o resto vem para não votar no PT. Só que ele esquece que esse raciocínio exigia ou desconhecimento a respeito dele, ou que alguém pudesse fingir que não conhecia. Ah, não, ele vai ser civilizado lá pelo pessoal mais de cabeça melhor dentro do governo dele, que o Paulo Guedes, que os generais vão enquadrar ele. Ele ladra, mas não morde. Isso, 2 anos e meio se passaram e não dá mais para acreditar. Não dá mais para acreditar que ele ladra, mas não morde. Ele só não morde se tiver de coleira. E isso é de um lado e do outro. A aposta de risco que o eleitor popular fez. Sei que esse Bolsonaro é meio fala bobagem, é meio estabanado, mas eu também já estou de saco cheio dessa turma que está aí há não sei quantos anos, vamos arriscar. O povo arriscou e deu no que deu. É o oposto do que aconteceu em 2002 com o Lula. Uma parte grande do eleitorado popular pensou assim, será que eu voto nesse tal de Lula? No barbudinho, o povo diz que é meio comunista. Vamos arriscar. Pronto, ele ganhou do Zé Serra. O E risco não. meio que deu certo, né? A gente pode falar, mas pelas pesquisas, tanto que teve o mensalão, o Lula foi reeleito. Nessa votação, Né? na maior Teve... votação. Não, foi primeiro turno com o Alckmin, que não era para ter. O povo ficou meio bolado com o mensalão, que é uma farsa, na verdade, o mensalão, inventada pela mídia brasileira, e aí mas o Lula ganhou, né? Acabou ganhando no segundo turno, de lavada, como você disse. Não, o Lula sempre enfrentou eleição difícil, como você bem ponderou. Nunca foi de lavada. Não, né? O que eu estou dizendo é que, ao longo do primeiro mandato do Lula, no final do primeiro ano do governo dele, em 2003, as pesquisas já mostraram as pessoas assim, agradavelmente surpresas com um ex-metalúrgico, líder sindical, não falava inglês, não falava francês, não conhecia nada de teoria econômica, que eram
Assim, como é que você vai querer escolher um presidente que não sabe falar inglês, que vai passar E a vergonha? gente vinha do real, né? Então valorizava muito essa coisa da economia, tal. Do conhecimento, da coisa meio Sorbonne, É. da turma do Fernando Henrique. Uhum. Então, mas um ano depois, no final de 2003, as pessoas já estavam dizendo assim: esse Lula está fazendo um governo danado de bom. Uhum. 2004, até chegar na metade do ano, excelente. Aí veio o mensalão. Uhum. Aí começou a cair, ele passou o segundo semestre de 2004 em queda, e muita gente disse: olha, esse Lula acabou. Primeiro, começo do ano de 2006, ele já estava de volta, muito bem, obrigado, e nunca mais Eu me lembro perdeu. até, Marcos, que eu trabalhava na Globo nessa época, e foi quando a Globo proibiu o editor de economia de São Paulo, Marco Aurélio Mério, proibiu não, mas diz ele que ele recebeu a indicação, era para parar de falar que estava vendendo muita linha branca. Não era mais para fazer reportagem sobre venda de fogão, geladeira. Ele me contou isso. Eu achei muito engraçado. Falei, Marco Aurélio, para acabar. Pediram para frear essa história, porque eu fazia com ele muitas reportagens e outros colegas. E ele disse: é para frear, não é mais para falar que está vendendo tijolo, muito tijolo, e a construção civil está indo bem. Eu achei engraçado isso. Eu, sinceramente, acho que deve ter tido, lá em 2013, começo do ano, deve ter tido uma ordem inversa. Assim, começa a falar que o negócio está indo para o beleléu, que foi aquilo que preparou a queda da Dilma. Enfim, essa já é outra história. Ô, Marcos, o Bolsonaro fez um grande evento domingo e ele me parece muito assim, vi muita coisa no Twitter disso, né? A extrema-direita está sempre em movimento, né? E os motociclistas, os motofascistas, como estão sendo chamados, oferecem a ele essa ideia do movimento, né? Mussolini chegou a Roma numa grande marcha. O Hitler tomou posse em Potsdam, mas aí ele foi recebido em Berlim como fizeram uma festa. Ele organizou uma festa. Eu até fui lá em Potsdam, no prédio em que ele se tornou primeiro-ministro. Ele assumiu quietinho em Potsdam, depois eles organizaram aquela grande chegada dele em Berlim. Tem essa coisa do movimento, né? Parece que dá uma ideia de que o cara tem mais apoio do que tem na verdade. Você acha que o Bolsonaro está caminhando no caminho correto para ele, de criar essa ideia nas redes sociais de que ele tem muito mais apoio do que ele tem de fato? Eu acho que o Bolsonaro tem muita escolha, né, Zé? Ele não tem mais jeito de consertar o governo dele. Né? Nós já chegamos, nós estamos em final de maio, daqui a um ano, o mês de junho de 2022, daqui a um ano exatamente, quase que exatamente, são as convenções partidárias, já vão definir as chapas, já vai definir a aliança, o jogo já estará jogado. 1 milhão de mortos na pandemia, então. Aí nós, os eleitores, vamos botar na balança o que aconteceu com o Brasil, como é que foi esse período aí do senhor Jair Bolsonaro no governo. Hoje, o balanço é muito desfavorável a ele. Ele tem ruim e péssimo da ordem de 60%. 20%, 50 e pouco por cento de ruim e péssimo, que é horrível. Nós tivemos 3 presidentes que se reelegeram. Fernando Henrique, em 2008, Lula, em 2006, e a Dilma, em 2014. Os 3 estavam à mesma distância que estamos hoje da eleição do ano que vem, estavam, naquela altura, numa condição diametralmente oposta da que o Bolsonaro está. O governo
dos três era muito bem avaliado, o do Fernando Henrique, em 97, o do Lula, ainda em 2005, e o da Dilma, em 2013, um ano e pouco antes da eleição do ano seguinte. E os três estavam muito na frente do segundo colocado. Em 97, o Fernando Henrique tinha quase o dobro que o Lula tinha, que era o segundo colocado. Em 2005, o Lula tinha mais do dobro do Alckmin, que já era pré-candidato. E a Dilma, quem estava em segundo lugar para a Dilma em 2013, era a Marina. Era a Marina. E a Dilma estava com 50, a Marina tinha 12, uma coisa Isso, assim. Marina. Então, o Bolsonaro é o mais mal colocado dos presidentes que disputaram, ou que, no caso dele, que pretende disputar a reeleição. Ele está muito fraco. E o que resta? Sei lá, coisas assim, fazer encenação. Quem não tem muito que botar na mesa, se põe na mesa. Assim, eu sou bom, eu faço um mau governo, minha equipe é uma droga, as políticas todas são um fracasso, mas olha para mim, porque eu sou bom. Isso pode acontecer na esquerda e pode acontecer na direita. Nós estamos falando aqui de Hitler e de Mussolini, mas olha o Putin, que se deixa fotografar sem camisa, montado num cavalo branco, sem sela. Assim, a imagem da força, da virilidade. Aliás, Marcos, sempre fez muito sucesso na Rússia e na União Soviética, né? O homem indomável. Eu estou lendo agora a história cultural da Rússia, sempre foi, desde o Ivan o Terrível, e mais para frente o Pedro, todos foram aqueles homens indomáveis. O Putin não é muito diferente, se você for olhar a história. É curioso, né? Mas, no fundo, tem essa semelhança. Quando o cara é ruim, o que resta a ele é tentar valorizar, se valorizar. Procurar dizer assim, pode ser tudo uma droga, mas eu sou destemido, eu tenho energia, eu sou viril, eu bato em todo mundo. É isso que resta, esse pobrezinho desse Bolsonaro, sujeito que passou a vida inteira escondido lá no fundo, no escurinho do plenário, e agora, se ele tem uma escolha, isso é um cara extremamente medíocre. Deu certo num conjunto de circunstâncias que eu acredito que sejam irreproduzíveis, até porque todo mundo vai ficar atento quando aparecer uma figura desse tipo, vai logo começar a tomar providência.